Prezados ouvintes, aqui fala Gilda Pinto. Começamos agora mais um momento de breve reflexão espírita, enfocando a obra para uso diário do Espírito Joanes, na psicografia de Raul Teixeira, pela Frater, editora de livros espíritas. No capítulo 10, intitulado Não se deixe desestimular, declara o benfeitor. Na sua caminhada diária, você encontra variados obstáculos e dificuldades que parecem destinados a lhe desanimar. Você costuma ver desmoronar os mais acalentados sonhos, encontra os chamados inimigos gratuitos, enfrenta as enfermidades físicas, sofre a carestia que cresce e os ganhos que não acompanham, os afetos que debandam e muitas outras condições, continua Joanes, que o faz sentir-se solitário no mundo, provocando-lhe profunda tristeza, e você aflige-se sem qualquer apoio ou sustentação moral. Neste capítulo, o amigo espiritual faz um mergulho em nossas aflições, algumas comuns na esfera terrestre, outras necessárias de depuração espiritual, mas que não nos deve transtornar as emoções e levar-nos ao desânimo. O estímulo é uma força de propulsão inerente a todo ser vivo. Ele impulsiona o desenvolvimento do ser ou de alguma coisa. Em medicina, por exemplo, o estímulo é a força que aumenta ou ativa as funções de um órgão ou uma estrutura corporal. Por exemplo, ao olhar ou sentir o odor de uma comida que gostamos, nossas glândulas da digestão são estimuladas a produzirem as enzimas digestivas. Na alma, o estado estimulado ou de animação propicia ao equilíbrio psicofísico-emocional, onde ocorre aumento da força muscular, por exemplo, surgimento de emoções positivas e otimistas, estimulando a secreção de hormônios adequadamente, melhorando as funções neurológicas e outros fenômenos psicofísicos. No estado oposto, de desestímulo ou desânimo, se persistente, podemos ter uma diminuição no funcionamento global das funções, alteração das emoções, diminuição das funções motoras. As funções de um órgão podem até ficar comprometidas. Isso porque o desestímulo diminui a vibração interior da alma, com consequente diminuição da intensidade, da vontade e da coragem. Allan Kardec ensina-nos que nem todas as experiências de sofrimentos são expiações. As expiações são experiências difíceis, impostas pela lei de causa e efeito. Mas os sofrimentos também podem ser provas solicitadas pelo espírito, a fim de acelerar sua evolução. Desta forma, toda expiação constitui-se numa prova, mas nem toda prova é uma expiação, como ele mesmo esclarece no capítulo 5, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os ensinos espíritas dizem-nos que cada um tem uma luta que lhe cabe. Não sofreremos a dor que cabe a outrem. E o testemunho que tenhamos de enfrentar virá ao nosso encontro, impreterivelmente. Assim como cada um de nós tem também o seu quinhão de alegrias, de felicidades,
próprios da lei da natureza. Sabendo disso, Joanes ressalta que não somos vítimas da vida, que seja qual for a luta que nos caiba, seja qual for o testemunho que tenhamos de enfrentar, não nos devemos desestimular, não devemos nos permitir o abatimento. Exatamente porque estes sentimentos e emoções diminuem e até paralisam as funções da alma e de seus veículos de expressão. No capítulo 5, ainda, Bem-aventurados os aflitos, de O Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra considerada o coração da doutrina espírita, Kardec disserta sobre vários temas vinculado a esta bem-aventurança, como a justiça das aflições, as causas atuais e anteriores das aflições, os motivos de resignação e ainda um corpo de mensagens da falange do Espírito de Verdade de altíssimo teor instrutivo e consolador, que deve servir-nos de estudo e reflexão em todos os momentos de nossa vida. Neste capítulo, Kardec e os imortais ressaltam a importância de aceitar sem queixas as injunções da existência, com paciência, esperança, otimismo, por mais difíceis que sejam. Este comportamento e postura íntima chama-se resignação. A resignação favorece muitíssimo ao estímulo das funções da alma e do corpo e, por sua vez, combate o desânimo. Porém, a resignação, entendida como o Evangelho esclarece, não significa passividade. Na passividade, não há luta para melhorar, mas sim estagnação, desânimo. Aqui, no desânimo, não há esforço em superar as dificuldades. Isto é autopiedade. A resignação, ao contrário, é um estado ativo, um estado altamente positivo de coração e de mente, otimista, de paz e confiança, mas com ausência de revolta. A resignação não desiste da luta, porque ainda que não tenhamos uma solução imediata, sempre haverá melhoras. O Senhor da vida nos alivia o fardo quando se faz necessário, recarregando nossas energias, dando-nos uma trégua dos dias mais difíceis para continuarmos o enfrentamento justo. Com a expiação, temos a oportunidade de libertarmos-nos de uma dívida passada. E com as provas, obteremos o passaporte para níveis evolutivos mais altos, como acontece numa escola. Passamos de ano. Foi isso que o nosso excelente Mestre Jesus quis dizer com bem-aventurados os que sofrem, mas só aqueles que soubessem vencer os sofrimentos com bom ânimo, coragem, confiança. Este comportamento é autoestimulante. Faz vibrar as fibras mais sutis da alma para vencer todos os embates. Joanes solicita-nos que devemos aproveitar estas ocasiões e aprender a ajuizar melhor as situações difíceis e os testemunhos pelos quais tenhamos que passar. Vale lembrar que o desânimo também diminui a percepção da consciência, altera as funções cognitivas, aparece o cansaço físico e até algumas enfermidades. Este quadro pode evoluir para a emoção tristeza e até depressão. Com o humor abatido, não vislumbramos a solução. Não conseguimos, como nos diz o Espírito, ajuizar, discernir com clareza a solução ou então o que podemos fazer para melhorar, para aliviar aquela situação difícil
que nos está oprimindo. Por outro lado, no esforço de cultivar a autoconfiança, a coragem, a esperança em Deus, que nutre a alma, teremos condições de perceber a presença de nosso guia espiritual, que sempre está conosco e deseja nos dar uma inspiração para a solução ou para a melhora da circunstância. E nós podemos perder a chance se mantivermos uma atitude negativista que forma entre nós e a espiritualidade amiga uma parede vibratória. Portanto, confiemos e oremos e coloquemo-nos em atitude de abertura mental, de fé e serenidade, para ouvirmos esta voz benfazeja. Encerramos este episódio com um terno conselho de Joanes. Confie sempre em Deus, que lhe dá sempre o melhor, dando-lhe chances de brilhar e ser feliz. Coragem e muita animação para todos nós.